um tema que, bom, como vocês podem ler aí no nosso cartaz virtual, né, inclusive circulou nas mídias, etc., de fato, a cisplatina ela foi um tema que me chamou a atenção pela sua pouca abordagem por parte da historiografia, especialmente a historiografia mais contemporânea. Ela é muitas vezes apenas um tópico de passagem nos livros de história, sejam eles gerais, até mesmo de alguns específicos sobre a região. Nós temos uma historiografia, claro, consolidada, vou citar algumas obras aqui ao longo do nosso trabalho, mas faltavam trabalhos, pesquisas que buscassem especificamente as questões entre a relação da Bahia com a Bacia Platina e outras regiões também do Brasil. Permanecem esse vazio de estudos acerca da temática, não só da cisplatina, mas em geral sobre a relação tanto colonial como pós-colonial, enfim, até os dias de hoje, entre as diversas partes do Brasil e da América Espanhola. Não só o Prata, mas eu especificamente estudo a Bacia Platina, que é nosso objeto aqui é buscar entender essa guerra que ocorreu num processo de conformação dos Estados Nacionais. Obrigado, professor. Pois bem, vamos fazer aqui um antecedente, um processo acerca dessa guerra cisplatina que, como eu já vinha sinalizando, é carente de muitos estudos, mas a gente tem alguns que contribuem muito para que a gente possa, no mínimo, delimitar, desenhar em linhas gerais essas relações entre, por exemplo, a Bahia, que foi especificamente o meu tema, mas o Brasil colonial e pós-colonial como um todo. Bom, a Bacia do Rio da Prata foi objeto de disputa entre as monarquias ibéricas desde o século XVI, com a segunda fundação de Buenos Aires em 1580. Buenos Aires tinha sido fundado primeiramente na década de 30 desse século, no esteio da fundação de Assunção, no Paraguai, mas foi dizimada por ataques indígenas e 50 anos depois foi refundada na margem direita do Rio da Prata. Ao longo da União Ibérica, justamente no ano de fundação de Buenos Aires até 1640, comerciantes portugueses estavam instalados naquela cidade, assim como em Tucumã, que é um centro importante do interior da Argentina, em direção ao Alto Peru, e também mesmo no Alto Peru, realizando muitas vezes o contrabando que conectava os portos brasílicos ao Prata. E aí a Bahia, enquanto capital colonial portuguesa na América, acabava tendo destaque nesse comércio, tal qual São Vicente e Rio de Janeiro. Então, o primeiro vestígio de comércio entre a Bahia, documental entre a Bahia e a região platina, nós podemos encontrar aqui na preciosa obra da professora Alice Canabrava, infelizmente pouco lida nos dias atuais, O Comércio Português no Rio da Prata, 1580 a 1640. Então, a presença lusitana nas margens do Rio da Prata, ela é tipíssima, né? Desde meados aí, olha aí, a gente tem um enquadramento geral da questão, pressupõe também a gente fazer uma análise do nosso objeto, uma análise física mesmo do nosso objeto, geográfica. Aqui temos uma foto do satélite, evidentemente atual, não existiam fotos de satélite antigamente, da região platina. Bom, vocês podem ver, aqui parece até pequeno, né? Mas o Rio da Prata é gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, Buenos Aires, que possui no seu entorno, Buenos Aires e região metropolitana, mais de 10 milhões de pessoas, olha o tamanho de Buenos Aires. Essa mancha aqui é Buenos Aires. Tá? A colônia do Sacramento está situada justamente na frente de Buenos Aires, e propositalmente. O objetivo era esse, conectar, fazer um entreposto, já vou falar sobre ela, fazer um entreposto português, conectando com Buenos Aires. E aqui, essa outra mancha aqui é Montevidéu, fundada já no século XVIII, inclusive para fazer um contraponto com a colônia de Sacramento. Então percebam a dimensão do rio pela região metropolitana de Buenos Aires. Quando você decola a voo de Buenos Aires, você fica meia hora só voando em direção, sobre o Prata. Então é realmente um rio muito importante para aquela região. É a entrada, e aqui vocês podem ver, há uma série de rios, né, conectando, desaguando nesse estuário. Então o Rio da Prata é um rio fundamental para o acesso ao interior da América do Sul.
Sem ele, Paraguai, Mato Grosso e tantas outras regiões, seja do Brasil, seja do Paraguai, mesmo da Argentina, Corrientes, Santa Fé, não são acessíveis, pelo menos por via de navegação. Aqui eu fiz um recorte da Wikimapia. Você coloca no wikimapia.org, você pode aproximar e tirar. Eu coloquei isso aqui porque aí a gente já tem a divisão política, inclusive. Isso aqui que nós temos em amarelo é a delimitação do Uruguai. Aqui já é Rio Grande do Sul e, claro, a Argentina, né, tomando aqui toda essa região esquerda. E mais aqui acima a gente já vê o Paraguai. Isso aqui já é fronteira paraguaia. Então a tríplice fronteira está justamente aqui em cima, ela fica aqui, ó. Né? Nossa tríplice fronteira, Paraguai, Brasil e Argentina. Então vocês podem perceber a importância desse rio para a conexão de toda essa região. No caso histórico, falando historicamente e até geograficamente, o Rio Grande do Sul ele faz parte da região platina. E, bom, as relações são, de fato, bem longas, desde o estabelecimento dos lusitanos na região. A paisagem é muito parecida, você não encontra muita diferença entre Rio Grande do Sul, Uruguai ou Argentina. São os famosos pampas, né, que são gaúchos. O próprio gaúcho é um tipo social, histórico, da região como um todo, tanto uruguaio como sul-rio-grandense, como argentino. Então, e essa fronteira, especialmente entre Rio Grande do Sul, né, e Uruguai, ou seja, Brasil e Uruguai, ela é em sua ampla maioria seca. Então, é só não há, historicamente, né, não houve nada que houvesse essa separação, delimitasse essa separação. Então, os gaúchos do Rio Grande do Sul adentravam ao Uruguai e tinham instâncias aqui e vice-versa. E as relações são, de fato, muito fortes entre eles e puderam ser sentidas até mesmo na Farroupilha. Projetos, inclusive, de união do Rio Grande do Sul, seja o Paraguai, seja a Argentina, seja a Uruguai, ou seja um mix disso aí, algumas províncias argentinas. Oi? Perfeito, perfeito. Então, foi um processo histórico que até ultrapassou o período que a gente está analisando aqui, especificamente de 1825 a 28. E aqui nós temos um mapa já ilustrativo, né, que já coloca a Colônia do Sacramento. Ela não aparece via satélite, é pequena, é um povoado minúsculo, é um centro histórico. Tem hoje em dia uma cidade pequena, poucos habitantes, deve ter uns 5.000 habitantes talvez, de uma habitação mais moderna, mais contemporânea. Então percebam que Sacramento está situado exatamente, propositalmente, à frente de Buenos Aires, e Montevidéu está dominando ali a margem esquerda do Prata, na sua saída já. O objetivo foi justamente cercar a colônia de Sacramento, que foi fundada pelos portugueses. Aqui temos. Foram formulados projetos portugueses de conquistar Buenos Aires desde meados do século XVII. Isso nós vamos encontrar, entre outros autores, no Luiz Alberto Muniz Bandeira, que é uma figura conhecida nos meios historiográficos das relações externas brasileiras. O Instituto Rio Branco usa muito o Muniz Bandeira. Esse aqui, especialmente, o expansionismo brasileiro e a formação dos estados na bacia do Prata. Então, o Muniz Bandeira ele vai questionar a tese que se tornou, de certa forma, clássica, de que o Rio da Prata foi considerado como uma fronteira natural da América Portuguesa, delimitando ela ao sul. Não, os portugueses não queriam apenas se estabelecer até as margens do Prata, e sim, inclusive, conquistar Buenos Aires, e até mesmo no caso dos Bandeirantes, um projeto antigo, já de fins do 16, mas especialmente ao longo de todo o 17 e do 18, de conquista mesmo dessa grande zona de domínio, entre aspas, espanhol, que era um domínio pouco frouxo por causa da pouca ocupação da região, já que até mesmo Buenos Aires era um porto fechado, e isso limitava muito as possibilidades de desenvolvimento da região. Ser um porto fechado significava que você tinha que se submeter a um circuito comercial que necessariamente tinha que vir pelas rotas dos comboios de todo o Império Americano e Espanhol, que vinha pelo Caribe, Veracruz, Cartagena, Callao,
então subindo o Alto Peru até Potosí, depois descendo de Potosí até Tucumã e depois chegando a Buenos Aires. Então, se os produtos chegavam em Potosí a 1000% mais caros que na Espanha, Buenos Aires tinha que competir com Potosí, que Potosí era a vila mais rica do planeta naquela época. No final do século XVI, ao longo de todo o XVII e até aí, avançado o século XVIII, foi a localidade mais rica do planeta Terra por conta da grande quantidade de prata que lá estava sendo extraída nesse período. Então, Buenos Aires não tinha prata, Buenos Aires só tinha gado. Gado ele tinha muito, mas não tinha um preço, um valor agregado muito alto, porque gado tinha em quase qualquer região. Então essa região ficou subordinada a um comércio com o qual ela não podia competir em termos de preço na compra desses produtos. E isso levava os colonos ao contrabando. Então a instalação da colônia de Sacramento está intimamente ligada a esse processo, não só da quebra da União Ibérica, ou seja, antes os portugueses tinham se estabelecido na região desde fins do século XVI, e com o fim da União Ibérica eles muitas vezes foram expulsos ou, enfim, tiveram alguma dificuldade de acesso à região. E a colônia de Sacramento vai no sentido de burlar essas regras que vedavam o acesso lusitano à região, e muitas vezes com consentimento de Buenos Aires. Existem relatos de alguns governadores de Buenos Aires dizendo que, olha, existe ainda um grande número de portugueses aqui, e eles a qualquer momento podem se unir à colônia de Sacramento. Então nós temos um problema real aqui, que é essa ocupação lusitana na região. Então percebam que a história, ela não é, muitas vezes, por causa de um tratado, ou por causa de uma guerra, ou por causa de um conflito, a gente vai ver o fim de uma ocupação. Não, essa ocupação muitas vezes ela se posterga depois que nós temos eventos históricos pontuais ou determinados. Com o objetivo de assegurar ao menos a conquista da margem esquerda do caudaloso rio, os lusos fundaram à frente de Buenos Aires a colônia de Sacramento em 1680, iniciando a série de conflitos que duraram quase 150 anos. Já em 1681, os espanhóis de Buenos Aires atravessaram o rio para conquistar a colônia de Sacramento. Posteriormente ela foi restituída a Portugal, depois passou de novo ao domínio espanhol, passou de novo ao domínio português, e assim vai ao longo de 150 anos. Os tratados de Madrid de 1750 e de Santo Ildefonso de 1777 justamente pretenderam restituir, enfim, garantir o domínio espanhol na banda oriental do Rio da Prata, que o Uruguai não tinha esse nome. O Uruguai só passou a ter esse nome depois de 1830. Tá? Aí nós temos uma foto do pórtico da colônia de Sacramento. É uma foto que eu tirei em 2008, aquela data está errada, minha máquina estava meio surtada na época. Aqui temos um outro lance. E aqui um mapa, tem uns azulejos lá, eu tirei essa fotinha do mapa, tal qual ela era em 1762. Então percebam que é uma grande fortificação mesmo. Não é? Esse portão que está fotografado está aqui, representado aqui. Aqui nós temos a praça principal. Enfim, temos uma série de construções aí para armazéns comerciais, habitações. Tivemos o primeiro convento do Uruguai, né, jesuítico, foi feito aí também em Sacramento. Eu acho que... Foram os portugueses que construíram isso aí. Isso. Foi o Manuel Lopo, em 1680 também. Então, toda ela era voltada para fazer esse comércio com Buenos Aires. Sacramento só existia em virtude de Buenos Aires e por contrabando. Inclusive, em grande parte, realizado por ingleses. Muito contrabando realizado por ingleses. Os produtos europeus, eles vinham, que chegavam a Sacramento, na sua maior parte vinham diretamente por navios portugueses. Inclusive os os ingleses habitavam Sacramento, não era só o comércio, era um empreendimento, chamemos dessa forma, luso-britânico. Tá? E um dos maiores estimuladores desse comércio era justamente a necessidade de Potosí de mão de obra. E aí nós temos um grande fluxo de escravizados africanos traficados por ingleses, tanto por ingleses como por luso-brasílicos, inclusive muitas vezes por intermédio do Brasil, às vezes diretamente da África, e eles iam para Sacramento, e depois eles eram embarcados em pequenos botes, enfim, embarcações menores, e atravessavam à noite, muitas vezes o Prata,
ou em direção a Buenos Aires, ou em sua grande maioria em direção ao Alto Peru. O Muniz Bandeira estima que até meados do século XVII, cerca de 200 mil africanos adentraram, enfim, o Rio da Prata por intermédio de Sacramento. Então a gente não está falando de um fluxo pequeno de comércio. E, claro, a paga, né, o pagamento por esse tráfico e por os demais produtos que abasteciam a região, era a prata, justamente a prata de Potosí, que chegava nos portos brasileiros. Nós temos relatos da existência dessa prata aqui na Bahia desde fins do século XVI. A disputa pela banda oriental do Rio da Prata foi intensificada no âmbito do processo de independência e formação dos Estados Nacionais da região platina, e aí eu estou citando desde o 25 de maio de 1810, a data máxima da Argentina, junto com 9 de maio de 1816, e 1830, que eu estou colocando a data de fato da instauração da República Uruguaia a partir da sua Constituição após o término do conflito cislatino. O vice-reinado do Rio da Prata se fragmentou em meio ao embate entre Buenos Aires, Asunción e Montevidéu. Bom, nesse processo de formação dos Estados Nacionais, Buenos Aires pretendia uma hegemonia na região. E isso deveria levar necessariamente a uma submissão, por exemplo, de Montevidéu, de Asunción e até mesmo de Sucre e outras cidades bolivianas. E esse domínio não foi aceito. Era uma proposta de regime centralizador, na qual, de fato, Buenos Aires dominaria a região como um grande porto, inclusive fechando Montevidéu, ou restringindo muito o comércio de Montevidéu e das outras cidades. Isso não foi aceito. Então, seja na Banda Oriental, seja especialmente no Paraguai do Dr. França, que em 1811 vai resistir a uma invasão vinda de Buenos Aires e por isso vai caminhar autonomamente desde então. E tal qual na Bolívia também vai haver uma resistência forte a um exército também enviado por Buenos Aires. E na região na Banda Oriental nós vamos ter principalmente José Artigas, que foi o grande agitador social na Banda Oriental. E contra ele se uniram Buenos Aires e a corte portuguesa instaurada aí no Rio de Janeiro. Bom, essa corte portuguesa imigrada para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ela representou um tempero a mais nessa disputa do prata, porque desde 1808, mesmo antes do início do processo de independência na região, tanto Dom João como a sua esposa Carlota Joaquina pretenderam, cada qual com projetos distintos, não era o mesmo projeto, apesar de uma retórica de Dom João que dizia, olha, eu quero estabelecer o domínio nessa região por causa da minha esposa, mas o domínio é meu. Carlota não cita, inclusive, Dom João no manifesto. Eu vou ler aqui o finalzinho do manifesto de Carlota. Ela não cita Dom João. A questão de Carlota é o parentesco que ela tem com, evidentemente, com Carlos V e com Fernando VII. Né? Carlos tinha sido deposto por Napoleão e Fernando estava preso ainda à época. Então, se vocês me permitem, eu vou ler aqui porque é ilustrativo da mentalidade da época e dos projetos de como legitimar o domínio na região. Essa é a questão que eu estou colocando. Né? Como legitimar o domínio numa região, naquela época, na qual nunca tinha visto um rei português ou um rei espanhol, enfim, nunca tinha visto um monarca europeu, e agora estavam sendo ofertados monarcas europeus em profusão à região que se pretendia tornar autônoma no curso desse processo. Pois bem, e aí a Carlota dirigiu justamente as possessões espanholas na América em geral, mas o objetivo dela era especificamente a região platina. Então diz ela aqui, para afiançar-lhes, pois, a subsistência deste precioso, especial patrimônio de sua coroa e real família, e para que nenhum poder e artificiosas intrigas lhe seja usurpado, para que a liberdade e independência espanhola se conserve, ao menos nas suas Américas, para que a nossa tranquilidade interior e mútua confiança não corram perigo, e não caiamos na grande falta que pode ocasionar a perdição da Espanha, para que finalmente se cheguem a ver cumpridos os votos da América. Não encontra sua fidelidade outro meio mais eficaz, virtuoso e honroso, se não aceitar com mais vivo reconhecimento o precioso dom que a piedade do céu nos apresenta tão de peito no momento do nosso maior aperto, pondo-nos debaixo da imediata proteção e governo
da augusta irmã do nosso amado soberano Fernando VII.